Bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da saúde do estado de Goiás, de Goiânia, do interior. Dando continuidade às lives que nós estamos realizando todos os dias às 10 horas para tratar desse momento difícil que estamos vivendo, que é a pandemia do Covid-19, no sentido de buscar atender as demandas dos trabalhadores e trabalhadoras, orientá-los, dirimir dúvidas e, obviamente, tomar as medidas necessárias para garantir a segurança de você no ambiente de trabalho, garantir os seus direitos e também garantir um atendimento digno da população. Hoje nós iremos tratar sobre uma reunião que tivemos recentemente com alguns gestores, inclusive com a secretária Fátima Murier, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Uma reunião que foi importante porque nós tratamos de vários pontos que foram levantados nesses últimos dias aqui no SimSaúde, através de demandas e denúncias dos trabalhadores da rede municipal, e que queremos socializar essas questões com vocês para que nós possamos, obviamente, tomar as medidas necessárias no sentido de resguardar, a segurança no trabalho, a qualidade da assistência, assim por diante. E hoje nós estamos aqui com a Néia Vieira, que é a nossa nossa secretária-geral do SimSaúde. Ela esteve participando dessa reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, no sentido de estar tratando essas demandas que foram levantadas pela categoria. Bom dia a todos e todas. Então, nós estivemos na terça-feira passada discutindo, junto com o Conselho Municipal de Saúde e representantes das entidades sindicais e também dos conselhos de representação das categorias, a respeito de todos esses assuntos que têm vindo à baila, como o uso de EPIs, a dificuldade de acesso a esses EPIs, a dispensação, ou melhor, desses equipamentos e insumos nas unidades de saúde, além do afastamento dos profissionais acima de 60 anos e com comorbidades, conforme orientação da própria Anvisa. Então, nessa reunião que nós participamos, um dos primeiros assuntos abordados foi exatamente com relação ao afastamento dos agentes comunitários das visitas rotineiras ou do cadastramento das famílias. Uma das questões que foram tratadas foi exatamente o fato de que muitas vezes, ao fazer essas visitas domiciliares, os agentes acabam entrando em contato muito próximo com os familiares, pessoas que querem tirar dúvidas, muitas pessoas idosas, às vezes crianças, que têm dificuldade em manter o afastamento necessário para que os atendimentos sejam realizados. Uma das coisas que nós observamos é que os agentes comunitários estão muito amedrontados na necessidade de manter essa realização das visitas domiciliares. E o que foi colocado pela Secretaria é que o agente comunitário é o primeiro que deve informar a comunidade quais as condutas ela deve adotar, ou seja, manter o isolamento, um afastamento, que essas pessoas não se aproximem, que não há necessidade nesse momento desse cadastramento de pegar a documentação dos moradores, apenas constatar se esse morador realmente reside ou não naquele domicílio. E que, por esse motivo, não seria necessário que o agente comunitário utilizasse a máscara de proteção, a máscara cirúrgica. Um dos questionamentos que nós fizemos em relação a essa questão é de que a própria Anvisa, o próprio governador, inclusive, orientou o uso de máscara para toda a população. Claro que para a população que não é profissional de saúde, não é trabalhador de saúde, a máscara de pano, que não é recomendada para os trabalhadores da saúde. A recomendação para os trabalhadores da saúde é que utilizem o equipamento de proteção individual, a máscara cirúrgica. E uma das críticas que, inclusive, nós fizemos foi que, na própria reunião que foi feita por videoconferência, muitos superintendentes utilizavam a máscara cirúrgica, sendo que não há recomendação nenhuma de que esses profissionais na área administrativa, sem contato com o usuário, estivessem utilizando máscara cirúrgica, o que comprova que esse é um momento de muito medo de quem? Da comunidade, do profissional de saúde, daquele que atua no atendimento à população em geral, e que isso faz com que muitas vezes ele acabe se sentindo mais resguardado, mais seguro na utilização da máscara cirúrgica. Então, pessoal, desde que iniciamos esse plantão permanente aqui no SimSaúde,
para poder acompanhar tantas ações da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás, como também as ações das Secretarias Municipais de Saúde, no sentido de nós fazermos as intervenções necessárias, nós estamos recebendo diversas denúncias dos trabalhadores e trabalhadoras. Tivemos mais de 100 denúncias. E com essa preocupação, o Sindsaúde articulou com outras entidades sindicais e de conselhos profissionais e estruturamos um comitê de enfrentamento ao coronavírus. Esse comitê hoje, ele envolve o Sindsaúde, Sindicato de Servidores Públicos Federais, sindicatos farmacêuticos, odontólogos, médicos, enfermeiros, conselhos profissionais, exatamente para que nós possamos discutir de forma aprofundada tanto a questão relacionada aos equipamentos de produção individual para as diversas categorias ou cargos que compõem o Sistema Único de Saúde, as condições de trabalho, os processos de trabalho e, obviamente, tratando essas questões diretamente com o gestor, seja ele estadual ou seja os gestores municipais. E essa reunião acabou sendo muito importante porque conseguimos discutir alguns pontos que não concordamos com a atual conduta por parte da gestão, como essa situação específica dos agentes comunitários de saúde de combate à endemia, que a companheira Néia nos colocou aqui agora, Inclusive, nossa posição ele está alinhada à posição da Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde de Combate à Endemia. Entendemos que esses profissionais precisam ter a segurança necessária para fazer o seu trabalho, que é um trabalho extremamente essencial para a sociedade, ao fazer as visitas domiciliares, se é que tem que fazer as visitas domiciliares em todos os casos, que é um ponto que tem que ser discutido. Não sei se, Néia, foi tratado dessa situação, acho que é bom, das visitas domiciliares, se todas as visitas ou se somente aquelas que entendemos que são fundamentais, até porque esses agentes, em especial os comunitários de saúde, conhecem a realidade de cada família, para poder, obviamente, tomar as medidas junto a esse grupo familiar, em especial aquele grupo familiar que tem idoso, tem alguma pessoa com comorbidade, assim por diante. Então, esse comitê foi instituído, estamos buscando o diálogo com as secretarias de saúde. Este diálogo é fundamental, até porque a pandemia do coronavírus demonstra claramente que não pode ser por imposição que conseguiremos enfrentar esse momento, mas sim por processo de negociação, processo de aprendizado mútuo, isso é fundamental. Além disso, nós estamos também fazendo algumas visitas específicas em determinadas unidades de saúde para que nós possamos dialogar diretamente com o trabalhador e a trabalhadora, levantando os problemas naquele local, naquela unidade. Apesar de existir instruções normativas da Anvisa, protocolos do Ministério da Saúde, é óbvio que cada unidade tem a sua realidade local. Isso é fundamental que o gestor da unidade, ou naquela unidade que tem a CCH ou CCIRAS, possa, obviamente, estabelecer seu plano de contingência, seus protocolos, mas observando esse contexto da unidade local, para que possa garantir não só a segurança do trabalhador, mas também a qualidade e a segurança ao paciente, ao usuário que é atendido lá. Outro ponto que foi discutido nessa reunião foi em relação ao afastamento dos profissionais do grupo de risco. Como é que ficou definido durante esse debate que tivemos com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia? Então, em relação ao afastamento dos profissionais acima de 60 anos e com comorbidades, que seriam doenças cardíacas, imunodeficiência, diabéticos, hipertensos, a recomendação é que esses profissionais de fato sejam afastados da assistência. A resposta que nós tivemos da Secretaria, entretanto, nos deixou bastante inquietos, porque segundo a informação da secretária, é para que o profissional que deseja esse afastamento, porque entra nesses critérios de afastamento, ele tem que fazer uma solicitação para um e-mail que é o DGDP situação de emergência, situação sem o cedilho e sem o tio, @gmail.com. Ele vai entrar, fazer através desse e-mail uma solicitação, anexar o relatório médico de que ele de fato atende todas essas comorbidades ou todos os critérios para afastamento e que ele vai ser analisada
o pedido dele vai ser analisado pela junta médica. Qual que é a nossa preocupação? Em primeiro lugar, a demora para a resposta dessas solicitações. Segundo a secretária, o prazo mínimo que eles estão demorando para dar essas respostas são de 15 dias. Para um vírus que tem uma replicação numa progressão geométrica, como nós estamos vendo, e com a situação mundial que demonstra que quem são os primeiros a adoecerem são os profissionais de saúde. Então, quando nós estamos lidando com uma possibilidade real de que os casos onde você tem pessoas acima de 60 anos e com comorbidade são os mais afetados e que geralmente são os que evoluem para risco de óbito, nos preocupa muito que esses profissionais demorem ainda um tempo de 15 dias para que a secretaria dê essa resposta. Nós acreditamos que deveria ser mais célere, porque o risco para esses profissionais de fato é real, é iminente e precisa ser respondido com mais celeridade. Então, em relação a essa questão dos profissionais do grupo de risco, que é um assunto que nos preocupa muito, até porque teve um estudo recente do Sindicato de Servidores Públicos de São Paulo que demonstrou que os profissionais estão, de acordo com o estudo, 16 vezes mais propensos a se contaminar pelo coronavírus que a população em geral, o que demonstra que todas as medidas para resguardar esse trabalhador e trabalhadora precisam ser realizadas. E, obviamente, que esses profissionais que são do grupo de risco, diabético, hipertenso, com comorbidades crônicas, além daqueles com mais de 60 anos de idade, eles precisam ser afastados da linha de frente do enfrentamento ao coronavírus, ou ser readaptados para uma atividade que não coloque em risco, na retaguarda, ou fazer o trabalho em casa. Até porque esse mesmo protocolo se aplica aos demais servidores, só que excetua-se os da saúde, que nós achamos um absurdo. Nesse sentido, o Sindicato de Saúde entrou até com uma ação no Ministério Público do Trabalho, e o Ministério Público do Trabalho ontem proferiu uma decisão obrigando que a Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de 15 dias, apresentasse o afastamento de todos esses trabalhadores e trabalhadoras que fazem parte do grupo de risco, seja pela idade acima de 60 anos, ou seja pelas comorbidades. Isso é fundamental, a gente ter essa informação, até para que você, trabalhador, que esteja nessa situação, nos procure, caso não haja este afastamento. Outra informação importante, que o nosso jurídico entrou também com uma ação de uma servidora da saúde do estado de Goiás, que também é do grupo de risco e, no entanto, não estava sendo garantido o seu afastamento, e conseguimos uma liminar de afastamento imediato dessa servidora da linha de frente ao enfrentamento do coronavírus. Nós sempre dizemos que o que está acontecendo no país neste momento denota claramente na nossa avaliação que não há um planejamento adequado para o enfrentamento do coronavírus. A única medida eficaz que nós concordamos, que é a questão do distanciamento social ou isolamento social, que é com base, inclusive, nas recomendações da Organização Mundial de Saúde. A única medida eficaz que foi tomada até agora por parte do Ministério da Saúde foi essa, porque até o momento nós não temos clareza ainda de quantas pessoas estão contaminadas no Brasil e de quantos óbitos realmente já foram resultantes dessa contaminação. Por uma questão simples, o Brasil está numa situação de extrema subnotificação dos casos. Segundo um estudo apresentado recentemente, acredita-se hoje nós temos em torno de 300 a 400 mil pessoas infectadas. E por que estamos subnotificados, É porque não há os testes laboratoriais, nem aqueles realizados pelos laboratórios Central de Saúde Pública, que não conseguem atender a demanda diária das amostras que chegam, nem os testes rápidos. Ou seja, já estamos entrando no segundo, terceiro mês de pandemia, algo que foi apresentado em dezembro, novembro na China e que não foram tomadas as medidas necessárias. Além disso, até hoje não se conseguiu nem fazer a compra externa dos equipamentos de proteção individual, dos equipamentos necessários para atendimento às situações graves ou moderadas, como o caso dos respiradores, e nem conseguiu fazer a produção interna. Então é necessário que isso tenha celeridade. E quando a gente diz que os casos do Brasil são subnotificados, eu queria botar um dado aqui, que eu fiquei estarrecido. No caso específico do Adolfo Lutz, que é um laboratório central de saúde pública, ele consegue processar por dia apenas 0,4% das amostras, o que demonstra que nós não temos a noção exata, ou pelo menos estimada,
da circulação desse vírus na população brasileira e, obviamente, nos profissionais de saúde. Isso não pode continuar dessa forma. Precisamos garantir, inclusive, que haja esses testes para a população e que também haja para os profissionais de saúde. Precisamos ter uma noção exata como é que anda a circulação desse vírus, né, no meio comunitário, para que nós possamos planejar qual que é o número de leitos necessário, os equipamentos, insumos, medicamentos e assim por diante. Outra informação, acho que é importante, que tem relação com os agentes comunitários de saúde, combate à epidemia, que o nosso jurídico já está preparando uma ação para garantir, né, em todos os municípios, inclusive na capital, que esses agentes tenham os equipamentos de proteção individuais necessários para a sua atividade quando estiver no campo, como por exemplo as máscaras, né, e as máscaras em quantidade suficiente para fazer a sua atividade durante todo o dia. Já temos um caso favorável no município e, né, esperamos que essas ações nossas também sejam favoráveis, até porque é uma ação justa de resguardar, obviamente, a saúde do trabalhador, né, enquanto ele exerce sua atividade, que é tão importante à sociedade. Né, outro ponto que foi discutido lá, que foi tratado, é a questão da disponibilidade de EPIs para todos os trabalhadores, incluindo os trabalhadores administrativos e de serviço de apoio. O que ficou definido na reunião, por favor? Bom, em relação a esse assunto, acho que é importante a gente frisar o seguinte: foi perguntado, né, para a secretária municipal e para o diretor de atenção básica se havia falta de EPIs, porque nós estamos recebendo inúmeras denúncias aqui no Cine Saúde de que o gestor entrega 1, 2 máscaras para um plantão de 12 horas e que isso era, segundo a informação que nós recebíamos dos trabalhadores, porque não haviam equipamentos de proteção individual disponíveis. A informação que nós recebemos da secretaria é a seguinte: não há falta de equipamento de proteção individual. Segundo a informação, o estoque ele é para os próximos 6 meses e será suficiente. Então, diante dessa informação, o que nós orientamos os trabalhadores a fazerem é o seguinte: segundo a nota técnica da Anvisa, a máscara cirúrgica ela pode ser utilizada por um período de até 2 horas, ou se ela estiver saturada, você pode inclusive descartá-la antes. O que a gente precisa observar? O que é uma máscara saturada? Eu falo muito, estou espirrando muito, estou tossindo muito, essa máscara vai ficar umedecida e ela precisa ser trocada, porque o objetivo dela é de funcionar como uma barreira para que não permita que as gotículas possam ser expelidas no ambiente e assim que a gente não dissemine esse vírus. Então, se ela tem um período de duração de até 2 horas ou até antes, caso ela esteja saturada, ela deve ser trocada. Então, como a informação da Secretaria de que não há falta de equipamentos de proteção individual, não há justificativa para que o gestor entregue, então, para o profissional de saúde, uma máscara para que ele permaneça durante o plantão de 12 horas. Isso vale para o setor administrativo, isso vale para todos os setores de trabalho. Por quê? Se eu vou entrar em contato com o paciente, eu não tenho como definir se esse paciente ele é um portador assintomático do vírus ou não. Então, ele pode ser uma pessoa que está contaminada e que ainda não tem manifestações da doença. Então, ele pode estar transmitindo. Se eu tenho que ter contato com esse paciente a menos de 1 metro de distância, que é o que acontece com o administrativo, que é o que acontece com o profissional que vai prestar assistência direta, então eu devo estar com a máscara cirúrgica disponível para minha proteção. A secretaria informou também que está instalando vidros em todas as recepções das unidades de saúde. É óbvio que o anteparo, né, o vidro, ele serve como um anteparo para a proteção do trabalhador, mas não garante totalmente se esse vidro tiver uma altura inadequada, se tiver perfurações. Então, ainda nesses casos, é importante que o profissional tenha disponível o equipamento de proteção individual, no caso, para gotículas, que é a máscara cirúrgica. Outro assunto que foi abordado na reunião, inclusive é uma preocupação nossa, porque o que demonstra na Itália e em outros países, quando se diz que a maioria que 30%, 40% dos profissionais de saúde acabam infectados pelo coronavírus, ou é por falta de equipamento de proteção individual, ou é pelo uso inadequado do equipamento de proteção individual, ou é durante o processo de desparamentação desse equipamento de proteção individual, além de outras questões relacionadas aos processos de trabalho, né?
Então, é óbvio que para você minimizar essa possibilidade de contaminação, esses trabalhadores precisam ser devidamente capacitados, treinados, né? E nesse sentido, também nós tratamos essa questão com a Secretaria para compreender como é que foi feito esse treinamento e se é que se foi feito esse treinamento, né, Neia? Parece que, segundo a informação da Secretaria, houve essa capacitação, mas a gente não percebe isso quando faz o diálogo direto com os trabalhadores e trabalhadoras. Só gostaria de frisar uma coisa. Quando eu disse que a gente precisa ter acesso aos equipamentos de proteção individual na quantidade suficiente, em função do seguinte: se a informação que nós temos é de que não tem falta, então não tem justificativa do gestor fazer um racionamento da entrega desse equipamento de proteção individual. Então, caso isso esteja acontecendo na sua unidade de saúde, entre em contato conosco, porque foi inclusive uma das coisas que nós dissemos para a secretária e para o diretor de atenção básica, é que, caso essas denúncias venham, segundo ele não é orientação da secretaria, então que nós estaremos nas unidades junto com o profissional para fazer o acompanhamento desses casos específicos, inclusive para conversar com os gestores, porque, segundo a informação, não tem orientação de racionar a entrega dos equipamentos de proteção individual. Então, caso isso esteja acontecendo na sua unidade, entre em contato conosco. Com relação à capacitação, aos treinamentos, a informação que nós tivemos é de que todos os trabalhadores tinham sido capacitados. Eu já trabalhei em comissão de controle de infecção hospitalar, sei o quanto é difícil a gente incorporar informações novas, principalmente fazer a utilização correta dos equipamentos de proteção individual e fazermos aquilo que a gente chama de precauções padrão, né? Atendi um paciente, vou lavar as mãos com água e sabão, entre um e outro, vou utilizar essa máscara sem ficar tocando na parte da frente. Então, é difícil, de fato, a gente fazer a incorporação dessas informações nos nossos hábitos diários. Então, a gente sabe que não basta uma capacitação feita há um mês. É importante que isso seja feito diariamente, que haja alguém na unidade de saúde com competência e conhecimento suficiente para orientar o trabalhador no dia a dia. Olha, você está fazendo uma desparamentação inadequada? Onde é que está sendo erro? Você está utilizando a máscara de forma inadequada? Porque a gente vê no dia a dia, inclusive profissionais médicos, utilizando a máscara sem cobrir o nariz. Então, a máscara ela deve cobrir tanto o nariz quanto a boca, a face de modo geral. O óculos de proteção, se você usa um óculos de correção, ele tem que cobrir todo o óculos de correção e não permitir que alguma gotícula entre em contato com os seus olhos. Então, é preciso que haja alguém na unidade de saúde com conhecimento suficiente para poder fazer essa orientação. Então, nós estamos terminando a live de hoje. Essa é uma ação do Sindsaúde, nós estamos realizando periodicamente, todos os dias, trazendo assuntos diversos relacionados ao enfrentamento da pandemia do Covid-19, obviamente com a preocupação maior de defender os direitos dos trabalhadores, defender as condições de trabalho adequadas, a segurança no exercício profissional e, obviamente, também defender a segurança e a qualidade de assistência aos usuários do Sistema Único de Saúde. Esse sistema que nós consideramos como a maior política de inclusão social do mundo, que é o Sistema Único de Saúde, mas que, infelizmente, nos últimos anos tem sido atacado sistematicamente. Tem sido tentado o desmonte do Sistema Único de Saúde. E a prova em conteste disso é que foram aprovadas algumas matérias, como a Emenda Constitucional 95, em 2016, que infelizmente a maioria dos deputados federais goianos e todos os senadores, à época, votaram a favor dessa emenda constitucional, que é chamado Pacto da Morte, porque ela congela o investimento de 20 anos na saúde, na educação e em outras áreas do serviço público. Só no Sistema Único de Saúde, nesses últimos 2 anos, perdemos mais de 20 bilhões de reais que poderiam estar sendo investidos nesse momento de enfrentamento ao coronavírus, com leitos de UTIs adequados, suficientes, com reestruturação dos laboratórios centrais de saúde pública, um planejamento adequado para conseguir adquirir os equipamentos de proteção, entre outras ações importantíssimas para garantir o Sistema Único de Saúde. Então, ou seja, existe um ataque sistemático e nós precisamos aproveitar esse momento para fazer uma reflexão junto à sociedade da importância desse Sistema Único de Saúde. Um sistema que ele é universal, serve para todos, qualquer cidadão brasileiro, inclusive os estrangeiros que estão aqui.
Todos nós usufruímos do Sistema Único de Saúde, mas é importante lembrar que nós temos hoje uma sociedade extremamente vulnerável, com mais de 13 milhões de desempregados, vários no mercado informal, que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Então é importante a gente fazer essa reflexão, fazer uma luta para a revogação da emenda constitucional 95, não permitir que o Congresso, como está querendo o ministro Paulo Guedes, desvincule o orçamento do Sistema Único de Saúde, que vai reduzir ainda mais verbas para o SUS, que volte o royalties do pré-sal, que era estimado até 2046 em 500 bilhões para a saúde e educação, para que se volte esse royalties para ser aplicado na saúde e educação e não que seja entregue às empresas petrolíferas estrangeiras. Ou seja, nós precisamos discutir como todo o sistema de saúde, não só esse momento pontual que nós temos certeza que nós, trabalhadores da saúde e trabalhadores da saúde, saberemos enfrentar juntamente com a participação da sociedade. Mas é preciso a sociedade entender que o sistema de saúde é nosso, foi construído por nós e precisamos defendê-lo arduamente para que ele seja fortalecido no dia a dia, para garantir nosso atendimento, as nossas ações de promoção e prevenção quando necessário. Então a gente está terminando aqui a live de hoje, vou passar para a Né para também fazer uma despedida e lembrando que o Sindsaúde está em plantão permanente. Qualquer situação que configure transgressão ao seu direito, à sua segurança do trabalho, tem um número para vocês entrarem em contato conosco, que é o 99289-6908, 99289-6908. Tem 2 formulários que nós já colocamos à disposição no site da entidade, que é um formulário em relação às condições de trabalho e outro formulário em relação àqueles trabalhadores que fazem parte do grupo de risco. A assessoria jurídica está 24 horas por conta de você, trabalhador, para poder assessorar e entrar com as medidas necessárias. E na semana que vem, a Ivanilde, que é uma diretora aqui do Sindsaúde, vai trazer uma informação muito importante, que é uma pesquisa que nós iremos desenvolver do Sindsaúde, junto com a Fiocruz do Distrito Federal, uma pesquisa direcionada aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, muito obrigado pela participação, vou passar para a Né para as considerações finais e segunda-feira estamos de volta aqui com as nossas lives discutindo esse assunto que é a pandemia do coronavírus. Bom, pessoal, eu acho que é importante dizer o seguinte: nosso grande objetivo aqui é trazer essa comunicação o mais próxima possível do trabalhador. É extremamente difícil a gente estar em todas as unidades todos os dias, mas essa forma de comunicação é exatamente para que vocês tenham voz e possam dizer para a gente o que está acontecendo. E nesse sentido, o Eridan está dizendo o seguinte: no CAIS Vila Nova e no Urias Magalhães não está tendo treinamento com todas as equipes e o material está sendo racionado. Então já é um local em que na próxima segunda nós estaremos visitando tanto o CAIS Vila Nova quanto o Urias Magalhães para conversar com os gestores e entender o que está acontecendo. Porque a informação que nós temos da secretária e do diretor de atenção básica é que isso não deve acontecer. Então nós vamos conversar diretamente com os gestores para saber o seguinte: por que isso está sendo feito, se não é recomendação da secretaria. A gente queria agradecer aqui também a Maria Eudóxia lá de Anápolis, que está acompanhando, a Letícia, a Denise Valério, que também está acompanhando a gente aqui, a Valdimeiro, a Gisley, que também está assistindo, a Fátima Delfino, a Marlene, e dizer para todos que a gente está acompanhando todas as necessidades que estão sendo trazidas e que estamos tentando encaminhar, seja pela via jurídica, seja pela via da negociação ou do diálogo, e que nesse sentido nós precisamos também agradecer a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Goiânia, a Dalva, que foi uma das interlocutoras nesse processo de diálogo com a Secretaria Municipal de Saúde, mas gostaríamos de dizer da importância de nós retomarmos a mesa de negociação permanente do município, porque essa é a forma mais democrática que nós possuímos para poder fazer diálogo e encaminhamentos que são importantes no dia a dia da vida e da saúde do trabalhador. E dizer também, gente, que esse é um momento em que nós precisamos nos fortalecer, e a gente só se fortalece com a participação ativa, com o diálogo e com a busca do trabalhador pelo seu direito. Então, teve problema na unidade de saúde, o sindicato está aqui para representar esse trabalhador. Então, é importante que vocês entrem em contato conosco, façam as denúncias e nós vamos encaminhar as medidas necessárias para poder auxiliá-los nesse momento tão difícil. Um abraço a todos e todas.